Boa noite, pessoal. Conforme prometido na última videoaula, vamos dar continuidade à videoaula 5 para montar um cadastro completo pessoa física, pessoa jurídica. Na última aula a gente tinha visto como montar o formulário com essa multipágina, pessoa jurídica, pessoa física, então cada cadastro vai ser cadastrado na sua própria página. E nós havíamos começado a ver o comando do cadastro. Então aqui eu já havia mostrado como fazer esse código de selecionar a última célula da coluna 1, executar o comando equivalente ao apertar Ctrl para cima. Ele vai selecionar a primeira célula com dados e vai usar o comando offset aqui para descer uma unidade na linha e nenhuma unidade na coluna. Então ele vai descer uma célula, deixando pronto a célula selecionada para eu estar adicionando os dados do meu formulário. Então vamos lá. Nosso passo agora é criar uma variável para cada um dos campos. Então eu vou ter que criar uma variável ID, nome, sobrenome para todos esses campos, para que ele carregue na memória e depois distribua na nossa planilha e execute o cadastro, começando assim a formar a tabela. Então vamos lá, botão cadastrar 2 cliques, vamos preencher o cadastro aqui. Aí, para economizar tempo, todos esses nomes das variáveis, o que você pode fazer é abrir o bloco de notas, coloque ele do lado, dimensiona a tua janela do Visual Basic aqui, clica no formulário, clica em cima dos campos e vai copiando, Ctrl C e Ctrl V. Cola todos os nomes de todos os objetos no teu bloco de notas aqui do lado. Então clica em cima do campo, copia o nome do objeto e cola aqui do lado, para não ter que ficar digitando todos esses dados novamente, que é um saco. Vamos lá. Após você copiar e colar todos os dados no TXT aqui no bloco de notas, você copia todos eles, dá um clique lá no botão cadastro, pessoa jurídica, a gente está trabalhando agora, ele vai abrir o botão do comando e vamos colar. Agora eu vou atribuir um nome de variável para cada um desses campos dos objetos. Então olha lá, pessoal, o que eu fiz aqui. Copiei todos os campos referente aos meus campos lá do formulário, ok, e o que ficou essa bolinha? Tá, também não sei, vamos lá. Então copiei todos os campos, joguei ele para dentro do meu código. Agora eu atribuí o nome de uma variável para cada objeto, ou seja, eu atribuí o valor da caixa de texto ID à variável ID, ou seja, o conteúdo dessa variável vai ser igual ao conteúdo da caixa de texto ID. Aqui é bom se familiarizar com isso, porque pode haver muita confusão depois com o objeto e com a variável que vai estar carregando o texto desse objeto. Então aqui ID é igual a caixa de texto ID, razão é igual a caixa de texto TXT razão. Por isso de sempre nomear o objeto anterior com o tipo de objeto que eu estou lidando. Então aqui no caso eu sei, se eu tivesse razão igual a razão e não tivesse nomeado como TXT razão, eu não saberia o que é o que aqui. Então dessa maneira eu sei que a minha variável razão está levando o dado, o conteúdo que está dentro da caixa de texto TXT razão.
Então aqui todas as minhas variáveis já vão ter valor e eu já vou poder distribuir todos esses dados na planilha a partir desse momento. Vamos começar então o processo de distribuição dos dados. Aqui também o processo é sistemático, então vai ser muito repetitivo. O que a gente vai ter que fazer agora? Como eu sei que esse código, conforme foi exemplificado no finalzinho da aula 1, vai ser o código que vai estar localizando a primeira célula vazia da coluna 1, da primeira coluna, da coluna A. Então ele vai selecionar a célula, então eu posso começar direto jogando o dado do código IB. Então eu vou dizer que a minha célula ativa, ActiveCell, vai ser igual à minha variável ID. Ok? O que eu posso fazer agora é o seguinte, eu tenho que dizer para ele mudar para o campo ao lado, ou seja, para a razão social e jogar os dados da razão, da variável razão. Então, para isso, eu vou utilizar o mesmo código aqui, ActiveCell.select. Então, a célula ativa é a célula onde ele está selecionada. Então, eu vou dar um offset que eu não vou mudar de linha agora, e sim vou mudar de coluna. Aqui a gente sempre vai ter referência, linha, coluna, linha, coluna. Então, em linha ele não vai deslocar nenhuma, mas sim vai deslocar uma unidade aqui para a direita. Então, ele vai fazer esse movimento, eu vou utilizar o mesmo código. Célula ativa vai ser igual a razão. E aqui agora vai repetir isso a exaustão. Vamos colocar todos os deslocamentos. Vamos abrir os espaços. Vamos colocar todos os ActiveCell. Então aqui razão, aqui agora vai só recorta e cola, razão, fantasia, endereço e assim por diante. Vamos lá pessoal, aqui já completei o código. Então aqui, depois de ter completado todos os dados, da mesma forma, ActiveCell, deslocando a célula uma coluna para a direita, atribuindo à célula ativa o nome da variável, razão, fantasia, endereço, bairro, o F, ou seja, todos os campos do meu formulário. A gente vai lá na nossa planilha e vamos testar, ver se vai estar atribuindo os dados no cadastro. Então vamos abrir o botão que a gente havia criado para facilitar a abertura do formulário e vamos testar se ao apertar o cadastro ele vai jogar os dados dentro da minha planilha. Então aqui vamos fazer um teste, lembrando que aqui eu não estou por enquanto me preocupando em restringir os campos, tanto que eu não adicionei nenhum dos campos aqui da Combo Box. Só a preocupação agora é só ver se os dados estão sendo jogados corretamente para a planilha. Então aqui preencheu, independente de onde está o meu cursor, a minha célula selecionada, ele vai ter que jogar a partir da primeira linha em branco aqui. Então os dados estão selecionados, vamos cadastrar, olha lá, jogou o dado na coluna e assim por diante. Aqui a gente vai colocar o campo para ele limpar os campos após seja o cadastro. Vai ter que fazer a verificação de inconsistências, se algum campo foi preenchido de forma errada ou se algum campo ficou em branco. O formulário também vai estar reconhecendo isso para que não sejam preenchidos os dados de forma errada dentro do formulário. Então aqui temos todos os dados. Então
ao eu executar o botão cadastro, ele vai preencher as minhas colunas. Aqui está na coluna 4, eu cadastro novamente, coluna 5. Então dessa maneira ele vai cadastrando. O próximo passo agora, eu vou deixar para a próxima videoaula aí, para não se tornar aulas muito compridas, mais que 10, 15 minutos, é o seguinte: eu vou estar atribuindo uma função ao meu ID para que ele vá fazendo a contagem automática, ou seja, eu vou ter o ID 01, quando eu for preencher um novo cadastro, ele vai para o 2, 3, 4 sucessivamente, e não deixando que se repitam os códigos dos clientes aqui. Então, e na sequência também vamos atribuir máscara de texto para que quando eu preencha o CEP ele já preencha da forma correta, o DDD, o telefone, CNPJ, inscrição estadual. Vamos estar criando máscaras e vamos criar também restrições para que ele não deixe o formulário jogar os dados para a planilha sem que essa verificação, todos os dados estejam corretos. Beleza, pessoal? Até a próxima videoaula.